de fé, depois alguém me lembra. Então vamos para aquilo que Deus preparou para nós nessa noite, né? Tão maravilhoso, tão especial, tudo que Deus tem feito. Quem aqui, você crê que Deus tem um chamado para a sua vida? Tem alguém aqui que crê? Deus tem um chamado para a sua vida. Quem crê, diz um amém, diz um glória a Deus aí. Mas agora eu formulo a pergunta um pouco diferente. Quem aqui crê que Deus tem um chamado para todo crente? Quem aqui acredita que Deus tem um chamado para todo cristão? Quem aqui acredita que Deus tem um chamado para todos os filhos de Deus? Amém? Glória a Deus. É sobre isso que eu quero falar e quero convidar você para abrir em 1 Pedro capítulo 1 e verso 15. Quero declarar que você sai daqui nessa noite para viver esse chamado. Você se levanta daqui nessa noite para andar sobre esse chamado da parte de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém? Alguém tem fé aí para dizer, é comigo, eu recebo? 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou. Então nós vamos fazer de conta que vocês não ouviram ainda, que nós vamos ler pela primeira vez. E quando eu disser assim, mas assim como é santo aquele que, aí vocês falam, o chamou, tá bom? Como se nós não tivéssemos ensaiado nada, como se fosse natural, tá? Então vamos lá. Mas assim como é santo aquele que os, diga bem alto, chamou. Agora eu continuo. Sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Eu quero falar desse chamado que todos nós recebemos da parte de Deus. Nós recebemos um chamado para viver em santidade. O nome do nosso chamado se chama santidade. Eu sei que alguns não gostam, mas Deus vai te dar graça. Olha por irmão do lado e diz, irmão, o meu chamado tem nome, é santidade. É andar, é difícil dizer, né? Andar em santidade, é sério, é andar em santidade. O meu chamado é a santidade. Pai, uma vez nós subjugamos todas as coisas aqui, Senhor, ao teu senhorio, a tua soberania. O Senhor conhece todas as coisas, Pai. O Senhor é onipotente, o Senhor é todo o poder. O Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas. O Senhor é onipresente, está em todo lugar. E nós, sujeitos ao teu poder, à tua soberania, rendemos todas as coisas aqui ao Senhor, Pai. E uma vez mais nós oramos com toda a fé do nosso coração e pedimos que o nosso entendimento esteja sendo levado cativo à obediência a Cristo Jesus. Nós damos uma voz de comando nesse lugar e declaramos silenciada toda voz contrária à tua, Pai. Nós declaramos a nossa alma silenciada e nós declaramos que tão somente a voz do teu Espírito vai ecoar nesse lugar. Fala conosco, Pai, uma vez mais, é o que nós oramos em nome de Jesus. E você crê que Deus está falando? Dá um glória a Deus, diz um aleluia, oferece a Ele mais um aplauso, glorificando a Ele, exaltando a Ele, bem dizendo, aquele que é santo, Ele é o Todo-Poderoso. Queridos, eu quero falar nessa noite no tema, a diferença entre santidade e religiosidade. Existe um chamado da parte de Deus para todos nós, e esse chamado fica claro: Deus nos chamou para sermos santos. Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade.
Eu sei que quando nós falamos essa palavra santidade, alguns têm desconforto, alguns até mesmo se sentem incomodados com essa palavra santidade. Mas na verdade, esse desconforto talvez seja porque ainda não há uma compreensão do que é esse chamado. Talvez quando se fala de santidade, tem alguém mesmo que diz assim: não, isso traz peso. Quem será que nunca disse: olha, viver uma vida santa, é pesado? Deixa eu dizer para você, viver em santidade vai trazer leveza à tua vida. Viver em santidade vai trazer leveza aos teus negócios. Viver em santidade vai trazer leveza ao teu casamento. Porque santidade não traz peso, o que traz peso é religiosidade. Talvez quando falamos santidade, alguém diz assim: não, viver em santidade desgasta. Viver em santidade vai me enfraquecer. Deixa eu te dizer, viver em santidade vai trazer força de Deus para a tua vida. Viver em santidade vai trazer força do céu para a terra. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí eu te pergunto, qual o sentimento é gerado no coração de Deus quando Ele olha para alguém e encontra nesse alguém uma vida de santidade? Uma vida de santidade alegra o coração de Deus. E Deus, sendo alegrado pela nossa vida, essa alegria é mudada, é cambiada, é reenviada para nós como força. Eu não sei porque é que eu estou tão fraco. Talvez porque a nossa vida não tenha agradado a Deus. Eu não sei porque é que eu ando tão abatido, porque é que eu ando tão angustiado, porque talvez a nossa vida não tenha gerado contentamento ao Senhor. Porque se estivermos vivendo uma vida de santidade, essa vida vai ser leve. Aleluia. Se estivermos vivendo uma vida de santidade, essa vida vai gerar força em nós, no nome de Jesus. Então nós precisamos entender que religiosidade e santidade são diferentes. A gente acha que é sinônimo, que é igual, que é a mesma coisa, mas não é, querido. Religiosidade é tudo aquilo que nós fazemos em nome de Deus, mas sem Deus. Religiosidade é tudo aquilo que nós fazemos dizendo ser para o Senhor, mas sem o Senhor. Na religiosidade alguém pode cantar, na religiosidade alguém pode tocar, na religiosidade alguém pode pregar, na religiosidade alguém pode trabalhar. Estou fazendo para Deus, mas não é sobre fazer para Deus, mas fazer com Deus. É mais do que apenas fazer. Então a própria palavra religião, da matriz, da origem, o significado é religare. Mas entenda, querido, só existe um capaz de religar o homem a Deus. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Religiosidade é tudo aquilo que nós fazemos para Deus sem Jesus, sem de fato estar religado. Então o que eu quero hoje com você, de uma maneira bem simples, e peço para que você coloque muito amor naquilo que eu for falar, porque o que Deus está fazendo nesses dias, irmão, nós começamos sexta-feira, 21 dias de oração e jejum, todos os dias jejuando, orando, todas as noites, 22 horas lá no Instagram, no meu Instagram, às 22 horas temos um tempo de oração, o povo está lá entrando, participando, intercedendo. Estamos buscando e clamando e cremos que Deus está nos levando a um nível maior. Deus está nos dando o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo. Irmão, Cris, você acredita que tem anjo no céu que canta melhor do que a gente aqui? Sem dúvida. Que tem anjo no céu que pregaria muito melhor do que qualquer um de nós? Sem dúvida. O que é que nós entendemos? Deus está nos dando um privilégio.
Um privilégio, é um privilégio de podermos nos mover naquilo que Ele está fazendo. Por isso nós precisamos meditar, para olhar para dentro de nós. Sabe, hoje é noite de ceia, já participamos, mas Paulo, quando instruía da ceia, ele falava assim: olha, examine o homem a si mesmo. Olhe o homem para dentro de si. As palavras que nós fomos liberando, antes de liberar para você ouvir, a semana inteira meditando, já preguei de manhã, estou ouvindo agora de novo, mas é para eu olhar para dentro de mim. Então, enquanto essa palavra for liberada, vai olhando para dentro de você, vai fazendo o checklist dentro, sabe, nem se preocupa muito, se puder nem olha muito para os lados, foca no alto, foca em Deus, olha para dentro de você, com muita simplicidade, com muita humildade, pedindo: Espírito Santo, me ajuda a me identificar, mas eu não quero ficar nesse nível. Então eu quero falar aqui sobre algumas verdades, algumas diferenças, na verdade, entre religiosidade e santidade. E eu quero ler um texto com você que está em Mateus, capítulo 23 e verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23 e verso de número 25. Nós vamos ler do 25 ao 28. Glória a Deus. Mateus capítulo 23 e verso 25 diz assim: ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Sabe, aqui nesse texto nós já encontramos a primeira diferença entre a religiosidade e a santidade. Jesus aqui está confrontando os mestres da lei, os fariseus, os religiosos da sua época. Aqui é uma palavra de confronto, e Jesus está dizendo a eles: olha, ele usa uma analogia para dizer: olha, vocês estão tão preocupados com a aparência exterior do copo, do prato, que vocês não cuidam com a parte de dentro. Existem os rituais aí de pureza exterior, mas não existe uma responsabilidade e uma preocupação com uma pureza espiritual interior. Era isso que Jesus estava dizendo. Há algo sendo feito do lado de fora que não condiz com aquilo que há do lado de dentro. Aqui está a primeira diferença. Por quê? Porque o religioso, ele muda as coisas do lado de fora, mas o santo, as coisas são mudadas do lado de dentro. O religioso faz as coisas para ser percebido e notado do lado de fora. Agora, alguém que decide andar em santidade, a verdadeira transformação começa do lado de dentro. Não estou dizendo que uma mudança do lado de dentro não afeta o lado de fora. Eu creio que sim. Quando coisas são mudadas no nosso interior, nas nossas emoções, sentimentos, alma, o nosso espírito, o nosso exterior vai ser um reflexo. Mas é bem verdade que muitas coisas podem mudar do lado de fora, sem nunca terem mudado do lado de dentro. Vivemos hoje o tempo da aparência.
Vivemos o tempo hoje das redes sociais. Vivemos o tempo hoje onde o que importa é parecer estar feliz, parecer ser uma boa família, parecer ser um bom casamento, parecer que estamos felizes e realizados. Aqui Jesus está falando de gente que dava importância à aparência, aquilo que era visto do lado de fora, mas que não valorizava o que de fato precisava ser valorizado, que era o seu interior. Gente tão preocupada em mostrar rituais, que eles tinham de purificação, de pureza, coisas para serem vistas, que esqueciam do principal. E será que às vezes a gente não corre o mesmo risco, irmão? A gente vem para um culto e a gente acostuma a levantar a mão do mesmo jeito, a gente já tem a mesma, como é que chama do pessoal da dança? Coreografia, a gente já tem a mesma liturgia de culto, a mesma coreografia, mas Deus não está olhando para o nosso exterior, Deus está olhando para o nosso coração. Talvez o homem ao olhar diz: nossa, aquela ali é muito santa, aquele outro lá é pecador. Mas Deus está olhando dizendo: você não sabe é de nada. Porque o homem vê a aparência, mas Deus olha o coração. E às vezes nós podemos estar exatamente assim. Então Jesus ainda usa uma expressão ainda mais séria, porque ele o chama de sepulcros caiados. Ou seja, algo bem ornamentado do lado de fora, algo que tem um belo acabamento, quem sabe traziam coisas até que chamavam bastante atenção, mas do lado de dentro, o que havia era morte, do lado de dentro, o que existia era podridão. Do lado de dentro o que havia eram ossos secos. Do lado de dentro a única coisa que existia era a ausência de vida. Mas acredite, se houver um caso aqui assim, o Espírito Santo é aquele especialista em soprar sobre o vale de ossos secos e trazer à vida aquilo que estava morto. Ele é especialista em colocar de pé aquele que caiu. Ele é especialista em trazer para o lado de fora a vida que flui do lado de dentro. Alguém pode dizer amém, um glória a Deus, um aleluia. Eles eram zelosos do lado de fora, mas gananciosos do lado de dentro, irmão. Eles tinham cuidado com as coisas exteriores, mas dentro deles havia ganância, havia soberba, havia altivez. Deus não estava ali preocupado com a aparência. A Bíblia diz: porque alguns tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha só, era algo que era visto do lado de fora. Sabe como eu imagino? Muitos excessos. Os estudos falam dos filactérios, do sacerdote que era longo. Jesus mesmo fala, eles orando nas esquinas para serem vistos, erguendo as mãos, chamando a atenção. E aí o Espírito Santo me fez pensar em algo. Sabe, hoje nós vivemos um tempo de muitos exageros, sim ou não? Às vezes você vê alguns exageros que você fala: cara, isso aí chega a ser ridículo. Não tem coisas que você fala: caramba, olha que exagero, estou falando numa esfera geral. E aí o Espírito Santo me fez pensar que grande parte dos exageros do lado de fora são para compensar um vazio do lado de dentro. Tem muita gente exagerando do lado de fora para que ninguém perceba o vazio do lado de dentro. Mas deixa eu dizer, ele já viu, ele já percebeu, porque ele não está olhando a performance do lado de fora, ele não está olhando uma aparência do lado de fora, ele está olhando uma essência do lado de dentro. E hoje ele quer fortalecer, ele quer curar, ele quer avivar, ele quer transformar, ele quer nos ativar para andarmos de fato em um caminho de santidade, um caminho que glorifique a Deus. Tem alguém aqui disposto? Tem alguém decidido? Tem alguém que pode levantar a mão, dizer um amém, dar um glória a Deus, aplaudir ao Senhor nesse lugar, celebrar e reverenciar a Ele? Aleluia!
Nós vamos andar nesse chamado. Deixa eu fazer o segundo colocação. Eu quero ler Mateus capítulo 7 e verso 3. Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mais uma vez aqui Jesus falando, irmão. Jesus confrontando, e Jesus dizendo assim: como é que você quer ajudar a tirar um cisco do olho do irmão, se você mesmo tem na sua uma trave? Se você mesmo, irmão, tem uma viga, ó, uma viga aqui, ó. Ele está dizendo: como é que você quer tirar um cisco, algo tão pequeno, do olho do seu irmão, quando você mesmo carrega algo maior? E aí eu queria a tua ajuda, porque você é abençoado, você é inteligente, você é avivado. Amém? Eu estou falando de você, irmão. Aleluia. Pela fé diz amém, dá glória a Deus. E eu te pergunto: será que alguém com uma viga no olho, a sua visão não pode ser distorcida daquilo que ele está vendo? Será que alguém que tem uma viga, uma trave no seu olho, será que a sua visão, no mínimo, não é distorcida? Será que ela não pode achar que está vendo o que de fato não é? Será que ela não está vendo algo dividido? Eu penso que alguém com uma trave não está tendo uma visão plena, está vendo uma visão recortada, uma visão dividida. E Deus não nos chamou para viver uma visão dividida. Ele nos chamou para viver em unidade, para ter uma só visão. Aleluia. A visão do céu na terra, a visão do rei, a visão do reino na terra. Vivemos a cultura do céu na terra. Mas alguém com uma trave, irmão, não está vendo. Ó, aquele irmão lá, eu acho que não, mas é a trave, é a viga, é o caibro que está diante de nós e muitas vezes nos impede de ver com clareza. Aqui está a segunda diferença: o religioso aponta o pecado dos outros, o santo cuida do seu pecado. Estão fazendo uma, como chama? Um meme, uma figurinha da pastora. Esses dias ela falou aqui num culto, né? Pregando, ela falou: cuida da sua vida. Tem gente com viga querendo cuidar da vida dos outros. Tem gente com a trave diante dos olhos, querendo cuidar da vida dos outros. Sabe, Jesus não está dizendo: ei, você não pode ajudar o outro. Mas antes de ajudar o outro, faça na sua vida o que precisa ser feito. Antes de querer apontar na vida do outro o que precisa mudar, ser transformado, ser mudado, cuida da sua. Irmão, tem dia que falta hora para a gente cuidar da nossa vida, sim ou não? Tem dia que você fala: Jesus, eu precisava de mais umas 2 horas. Mas tem gente que parece que sobra tempo para cuidar da vida dos outros. Eu só vou conseguir ter tempo de sobra para cuidar da vida dos outros se eu não estiver cuidando da minha própria vida. Você está entendendo? Não estou falando acerca de a gente não socorrer, não é sobre não ajudar, não é sobre não interceder, não. Andamos em unidade, vamos caminhar, isso é orgânico, não é forçado. Porque se é forçado não tem unidade, se é forçado não é uma só visão. Mas ele está dizendo: olha, antes de querer fazer algo para alguém, me permita fazer em você. Antes de querer que eu te use para fazer na vida de alguém, permita que eu faça na sua vida. Permita que eu faça em você. Olha, então, primeiro tira a trave do seu olho.
O problema então não era querer ajudar, o problema era querer corrigir sem primeiro se examinar. Tem gente que julga tudo, irmão, olha para tudo, está olhando tudo, menos para si mesmo. Se cada um de nós olhássemos para nós, irmão, eu acredito, se nós olhássemos cada um, porque a gente às vezes está dizendo assim, essa igreja podia ser melhor nisso, essa igreja tinha que ser melhor naquilo. Se você olhar para dentro de você e começar a cuidar de você, essa igreja vai melhorar. Se cada um de nós começarmos a olhar para dentro de nós e olha, eu podia estar sendo assim, eu podia estar fazendo assim, a mudança começa aí. O problema é que a gente está querendo mudar todo o resto e enxergar aquilo que nós de fato não é que podemos, devemos fazer. Deus está dizendo para nós hoje, tira a trave, tira primeiro de você. Por quê? Porque quando a gente tira a trave, a visão muda. Quando a gente tira a trave, a visão se torna clara. Irmão, quando a gente tira a trave, a gente começa a enxergar o que a gente não estava enxergando. Tem tanta coisa acontecendo e tem gente que parece que está cego, não está vendo. Por quê? Porque às vezes tem uma trave, tem algo impedindo. Aí tem gente que só ouve, e porque não vê, só ouve, às vezes se incomoda. Porque como é ruim, né? Está acontecendo, todo mundo falando que está acontecendo, e a gente está assim, aonde? Eu não estou vendo. Porque às vezes a trave está nos impedindo. Mas quando a gente tira, a visão muda, a visão fica clara, a gente começa a ver um todo, a gente começa a ver o completo, a gente começa a ver as coisas como de fato elas são. Mas isso é simples, irmão, por quê? Porque é mais fácil enxergar o erro do outro do que o nosso próprio erro. É mais fácil dizer que a culpa é do outro, é mais fácil dizer que quem errou foi o outro, do que reconhecer que eu erro, do que reconhecer que temos erros e precisamos ser mudados. E quando nós decidimos tirar a viga, irmão, porque nós olhamos para nós primeiro, não sei se você está entendendo. Talvez você veio até aqui, estava até agora, nesse momento aí, invocado com o cisco. Mas quando você olha para você e você enxerga a viga, você fala, meu Deus, como é que eu fiquei apontando o cisco? Agora quando você tira a viga, sabe como é que você olha para o cisco do irmão? Com compaixão. Você olha com misericórdia. Você olha com diferença do que era antes. Agora você consegue ver de uma forma diferente. Então todos nós temos algo que precisa ser corrigido, amém? Todos nós temos algo que pode e deve ser melhorado, porque nós dependemos de Deus. Todos os dias dependemos de Deus. Falava ontem, falava sexta, no nosso 21 dias de oração. Deus nos chama para uma vida de busca diária, irmão. Todos os dias nos relacionando com Ele. Jeremias fala, quando Deus fala do povo que fizeram para si cisternas rotas, que o abandonaram, que deixaram o manancial de água viva, deixaram o manancial que é Deus, e começaram a fazer as suas cisternas. O problema é que aquelas cisternas eram rachadas, eram rotas, não seguravam a água. E quando iam precisar já não tinha. Sabe o que a cisterna é? Aquilo que armazena a água da chuva. Tem gente que vive assim, hoje foi um movimento, encheu minha cisterna. Aí não ora segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e quer viver de depósito espiritual. Não, Deus nos chama para uma vida de relacionamento diário. Posso ouvir um amém? Uma vida diariamente de busca. Então aqui está a segunda diferença. Quero ler com você Lucas capítulo 18, a partir do verso 10. Lucas 18, do 10 em diante. Imagina esse culto, irmão, olha só. Lucas 18 ao 10, do 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho.
mas o publicano ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Entendeu o culto? Os dois vêm, um volta justificado. Tem gente que vem no culto e sai perturbado. Tem gente que vem para o culto e sai contrariado. Tem gente que vem para o culto e sai irado. Esse homem voltou justificado. Eu quero crer que nós vamos voltar para casa melhor. Mas vamos entender aqui a dinâmica do que está acontecendo. Um deles se orgulhava das suas práticas. Olha, ele está ali fazendo, talvez alguns se impressionariam com a oração, com o posicionamento de pé, mão estendida, a oratória. Talvez alguns diriam: olha, essa oração abala o céu, essa oração move o céu. Olha que ele está orando e ele está falando das suas práticas espirituais, ou melhor, ele está falando da sua religiosidade. Ele está falando daquilo que ele considerava, que o fazia melhor. Porque olha a oração do fariseu. Olha o que ele está dizendo: Senhor, eu te dou graças, porque eu sou melhor do que esses. Eu não sou como esses homens são. Eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo. Está entendendo? Qual era o centro da oração desse homem? Não era Deus, era o eu. Eu faço, eu dou, eu sou. Olha só como era aqui a prática, como era o desenrolar da oração desse homem. Essa oração, essa oratória, não era adorando a Deus, mas era exaltando a si mesmo. Não era uma adoração ao Senhor, era uma exaltação a si próprio. Esse homem se via num nível superior. Era como se olhasse e dissesse: eu estou acima dos outros. Eu não sou como os outros são. Eu não faço o que os outros fazem. Ele está dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo. E sabe o que eu enxergo? Uma vida cheia de obras, mas um coração cheio de orgulho. Deus não está mais preocupado com as nossas obras do que com o nosso coração. Deus não está mais interessado nas nossas mãos do que no nosso coração. Você pode dar um glória a Deus, dizer aleluia aí? Às vezes a gente quer fazer tantas coisas com as mãos. Não, Deus está preocupado com o coração. Deus não está procurando mãos habilidosas. Deus está procurando corações rendidos. Ah, mas eu tenho habilidade, mas Deus quer um coração. É um coração. Esse homem tinha muitas obras. Está falando ali: eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou bom, eu faço. Mas um coração cheio de orgulho. Não deixa uma prática ativista te fazer acreditar que isso é santidade. Isso pode ser tudo menos santidade. Mas eu oro todo dia, eu leio todo dia. Ele orava. Tem gente que fala: eu oro todo dia. A questão não é se você ora, a questão é o que você ora. Eu leio todo dia. Para que você lê? Para dizer: eu sou melhor, eu sei mais. Está entendendo? Práticas que nós podemos chamar de espiritualidade, de santidade, mas que mais se parecem com religiosidade. Vamos olhar para o outro lado? Vamos olhar para o outro lado? Dá um glória a Deus, diz um amém, um aleluia. De um lado, tem alguém dizendo assim: eu, porque se eu pegar esse negócio, se eu for, é porque não é eu lá,
Não é sobre eu, não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre Ele. Tudo precisa apontar para Ele. Que bom que você tem habilidade, querido, e Deus abençoe. Mas mais do que a sua habilidade, Deus quer o seu coração. Deus está levantando um povo para dar habilidade, mas que tem coração. E talvez tenha um povo no banco sentadinho, olhando, esperando que horas eu entro. A hora que Ele tiver o teu coração. Tem um povo na mesa dizendo: ei, lança esse óleo sobre a minha cabeça, deixa eu ser o novo rei de Israel. Não, o novo rei tem coração, porque o Senhor procurou e achou Davi, o seu servo. E aí a gente fica irado: por que não derrama óleo em mim? Porque não basta estar na mesa, nós precisamos ter o coração na mesa. O que vai fazer que o óleo corra não é você estar na mesa, mas é você estar de coração. Eu tenho dito tanto isso, irmão. Aonde você estiver, esteja com o teu coração. Mas tem minhas mãos. Não, Deus não quer a tua mão. Deixa eu te falar, nem a Lagoinha quer a tua mão, nem eu, nem uma igreja quer a tua mão, nas nossas mãos. Quem precisa de empregado é a empresa. O reino precisa de filhos. Sabe, alguém entra lá, está no do Shopping Pinheiros. Eles compartilharam e escreveram: a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tá vendo como é difícil ser filho? Tá vendo? Lembra, o filho perdido volta para casa. O filho indignado nem comemora. Hoje, 2h da tarde, a igreja estava se reunindo fora do templo, e pessoas estavam sendo tocadas, pessoas estavam sendo quebrantadas. Eu quero crer que pessoas estavam sendo libertas. Eu quero crer que vai ocorrer salvação, que pessoas vão voltar para a igreja, a partir do que aconteceu. Filhos voltando para a casa do Pai. Alguém pode celebrar isso? Só não consegue. É difícil. É difícil celebrar a alegria do filho que voltou, quando a gente está envolvido com a obra do Pai, mas não está envolvido com o Pai da obra. Eu estou envolvido com a obra do Pai, mas não, porque se está envolvido com o Pai, mais importante do que a obra é o filho que volta para casa. É o filho voltando para casa. Não importa o que ele fez, o que importa é que ele voltou. E vamos falar, é uma parábola, mas voltou de todo o coração, porque lá no chiqueiro ele caiu em si. A minha oração é que ninguém precise chegar no chiqueiro para cair em si, para dizer: agora eu vou fazer, agora eu vou andar de todo o coração. Chega, acabou a encenação, acabou a coreografia, agora eu quero ser de verdade. Aleluia, meu irmão, nós vamos sacudir o céu e vamos abalar o inferno. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mas eu preciso falar, do outro lado tem o publicano. Se de um lado tem alguém dizendo eu, do outro lado tem alguém que a Bíblia diz que ele fica à distância. Não é alguém que se isola, não é isso. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou digno. Eu não sou digno de me aproximar. O meu lugar aqui é à distância, eu sei quem eu sou. Eu não sou digno. Irmão, como é lindo compreender o amor de Jesus, como é lindo compreender o amor de Deus, como é lindo quando nós compreendemos esse amor de Deus. Não tem como não andar debaixo dessa autoridade, porque Deus nos chama e é possível andar em santidade sem peso quando nós nos movemos debaixo de autoridade. Certa feita vai chegar um centurião a Jesus e dizer: meu servo está em casa enfermo, mas o Senhor pode curá-lo. E Jesus vai dizer: fechou, vamos lá agora. Ele diz: não é necessário. O Senhor só libera uma palavra, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada. Eu não sou digno que entreis em minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Aquele homem diz: eu sou homem sujeito à autoridade, por isso exerço autoridade. O nosso problema na terra é que a gente quer andar em autoridade, mas não anda debaixo de autoridade.
Ele está dizendo: eu ando sujeito à autoridade e exerço a autoridade. Se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. E o que precisa mexer com você é a declaração de Jesus. A palavra de Jesus é importante para você? O feedback, você dá tanta importância para o feedback do WhatsApp, do Instagram. Eu acho engraçado, gente que vê tudo seu, mas não interage com nada, né? Você espera feedback de todo mundo, no trabalho, na empresa, nos negócios. De todo mundo você espera. Mas será que o feedback de Jesus é importante? Aquele homem diz: não precisa, libera uma palavra, ele vai ser curado. Jesus vai olhar e dizer: nem em Israel eu encontrei tanta fé, nem entre os meus eu encontrei tanta fé. Será que Deus hoje pode olhar para esse lugar, para o nosso coração, para a nossa vida e dizer: eu estou encontrando fé, eu estou vendo fé, eu estou enxergando fé nesse povo? Ele está o que, irmão? De longe. Mas não é de longe de arrogância, que tem gente que fica de longe, mas é arrogante. Tem gente que fica de longe: não me misturo, me calo, estou aqui de cima, só observando. Não, ele está: eu sou indigno. E sabe por que isso fica claro? Porque o texto ainda continua dizendo: ele nem ousava levantar os olhos aos céus. Sabe do que isso fala? De quebrantamento. Eu sei na presença de quem eu estou, irmão. Sabe, é isso que nós precisamos compreender. A gente só tem olhos altivos quando a gente não entendeu o Deus Todo-Poderoso que está nesse lugar, que está na nossa vida. Ele não consegue nem sequer levantar. Tem gente que fica o tempo todo assim, só parece um radar, né? Procurando, analisando. E aquele homem está assim, ó, não consegue nem levantar os olhos. Quebrantamento. Deixa eu dizer algo para você: quebrantamento liberta. Quebrantamento gera libertação na nossa vida. Ele não levanta os olhos, quebrantamento. Ele está à distância, se sentindo indigno, e aí ele começa a bater no peito. Tem gente que bate no peito: eu sou assim. Ele está batendo no peito para dizer assim: misericórdia, misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Sabe o que esse bater no peito significa? Arrependimento. Deus está procurando uns homens que batam no peito, não para dizer que são durão, não para dizer que são bons, não porque eu resolvo todas as coisas, não, para dizer: Senhor, eu me arrependo, eu reconheço quem eu sou e eu me arrependo. A oração desse homem é simples, mas é cheia de verdade. Simplicidade, mas com verdade. A gente não foi chamado para viver uma coreografia difícil. Não, isso é o povo do teatro, da TV, os gregos. Nós cristãos fomos chamados para viver em simplicidade de vida. E diariamente estavam unidos no templo e nos lares, e partiam o pão com singeleza de comunhão, e permaneciam na doutrina dos apóstolos. E Deus ia acrescentando aqueles que haveriam de se salvar. Uma vida de santidade nos leva a viver simplicidade. Na religiosidade, irmão, tudo é tão difícil, né? Eu brincava ali, o irmão brincou comigo ontem da paz, né? E aí, né, não é assim. Tem gente que encontrar onde você for é pastos, e não tem nada de errado. Não estou falando disso, irmão, não me leve, não distorça minhas palavras, tá bem? Porque parece que se não disser, né, encontra lá no parque, 3 horas da tarde, um sol, tomando um suco de laranja. Paz do Senhor, varão. Meu problema não é com essa fala. O meu problema é com quem fala de paz, mas não carrega paz. Com quem libera uma paz na boca, mas não tem paz no coração. É com quem aperta a sua mão dizendo paz, mas dentro está dizendo: morre, miserável, porque eu tenho inveja. Está entendendo? Porque quem libera não é assim, irmão. O problema não é falar paz, o problema é não viver em paz, é não carregar essa paz de fato. Irmão, muitas vezes eu encontro mais pais que diz assim: e aí, cara, beleza? Do que às vezes num paz. Tem uns pais que você vê, a mão é de paz, mas o olhar é de fulminar. A mão é de paz, mas o olhar é de ira, de condenação, de julgamento, de apontamento. Sabe?
Não é sobre falar paz, mas é viver em paz. É que essa paz se manifeste através de uma vida. Às vezes dá paz e nem olha no olho, não para nem para... Não, que essa paz seja mais do que uma palavra liberada, está entendendo? Não estou dizendo que você não pode dar paz, não é isso. Mas eu estou dizendo que nós devemos viver em paz, transcender essa paz, precisamos emanar essa paz. As pessoas precisam sentir essa paz que vem de Deus. Nós carregamos essa paz. Então, o que é que nós entendemos aqui nesse ponto? Alguém que se orgulha e o outro que reconhece que pecador. Terceira diferença: no religioso, o religioso vive por merecimento. O religioso vive por mérito. O religioso faz por merecer. O religioso vive de justiça própria. E aí ele faz como o irmão do filho pródigo: pai, eu te sirvo há tanto tempo, estou nessa casa há tanto tempo, nunca quebrei uma lei, obedeço tudo, e o Senhor nunca fez um churrasquinho para mim. O Senhor nunca me deu um... O que ele está dizendo? Eu mereço receber. Sabe, o religioso vive assim por mérito. Mas e o santo? O santo entendeu que é só pela graça. O santo entendeu que é só a graça de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para sermos merecedores. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É só a graça. A graça de Deus. É a graça, é o favor. Não há nada que nós possamos fazer para nos tornar justos. É apenas pela graça. É apenas o favor, a bondade dele sobre nós. E o último ponto que eu quero falar, irmãos, só recapitulando: do religioso, as coisas mudam do lado de fora. Do santo, as mudanças começam do lado de dentro. O religioso aponta o pecado dos outros. O santo cuida dos seus próprios pecados, cuida da sua própria vida. O religioso vive pelo merecimento. O santo vive pela graça. Tem alguém aqui vivendo pela graça? Aleluia, é só a graça. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Aleluia. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Paulo, escrevendo à igreja que se reunia em Colossos, está falando: gente, tudo que vocês forem fazer, tudo são todas as coisas que forem fazer, não façam de maneira parcial, não façam de maneira dúbia, não façam de maneira dividida, façam de todo, façam completo, façam por inteiro. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Façam como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo que vocês estão servindo. Você entendeu a seriedade desse versículo? Tudo que vocês forem fazer, todas as coisas, façam de todo o coração, como para Deus. Ele não está dizendo que tem algumas coisas que a gente pode fazer como se não fosse. Não, isso aqui eu levo desse jeito porque é para esse homem e esse homem não reconhece. Esse aqui é para esse patrão e esse patrão não valoriza. Isso aqui é para aquela pessoa e ela não enxerga. Não, ele está dizendo: tudo que você for fazer, faça
como se fosse para Deus. Por quê? Porque não é do homem que você vai receber a recompensa, não é do homem que virá o galardão, mas é de Deus. E ele deixa ainda mais claro: não é o homem que você está servindo, é a Cristo. Então eu não vou servir homens, vou servir a Cristo através de homens. Estou servindo a Cristo quando eu te sirvo. Estamos servindo a Cristo quando servimos o mundo que nós vivemos, a família em que nós estamos, a igreja em que nós congregamos, o trabalho onde estamos ali implantados. Sabe por que isso é importante, querido? Pensa assim: como é que você se sente quando você faz algo e você se esforça, você faz o teu melhor e ninguém reconhece, ninguém fala nada, ninguém dá um elogio, ninguém dá um tapinha nas costas, ninguém fala: olha, foi muito bom, hein? Sensacional. Como é que você se sente quando você não é reconhecido? Vou ir mais longe. Como é que você se sente depois de fazer e ainda ser criticado? E alguém dizer: olha, falhou, né? Não foi muito bom. Como é que você se sente? Não faço mais. Nunca mais eu faço. Me tira disso. Sabe, isso só mostra que nós estamos fazendo, esperando o reconhecimento humano, que a gente ainda não entendeu que é para Deus. Aqui está o quarto e último ponto: o religioso faz para impressionar homens, mas o santo faz para agradar a Deus. Vou fazer para homens, mas agradando ao Senhor. Então não importa se a tarefa é grande, não importa se a tarefa... Irmão, eu só quero escolher o que eu vou fazer no reino quando eu não entendi que fui escolhido para fazer, que é um privilégio fazer. Não, eu até faço, mas eu só faço. Primeiro tem que ser na plataforma, porque aí embaixo não é para mim. Quem anda comigo sabe. Quem anda perto, irmão, uma coisa é andar junto, outra coisa é andar perto. Que eu limpo o banheiro com a mesma alegria que eu prego, irmão. Que eu varro o chão, seguro aqui uma vassoura com a mesma alegria que eu seguro o microfone. Por quê? Porque o que pode ter mudado o que eu estou fazendo, mas não mudou para quem? Você pode estar aí do lado na parede e eles estão aqui, mas nós estamos fazendo para o mesmo Deus, para o mesmo Senhor. Não tem gente lá atrás fazendo. E como eu amo essa turma, irmão, como eu amo seus filhos sendo lá abençoados, ensinados, crianças que as mães estão pegando dentro de casa, ajoelhada, orando, chorando, se quebrantando, filhos orando na escola, filhos louvando a Deus. Porque as professoras que você nem vê estão lá ensinando, passam semanas preparando matérias para ensinar o seu filho, para fazer com que ele conheça mais de Cristo, para fazer com que desde pequeno ele já se torne um discípulo de Cristo. E aí às vezes a gente diz: é pequeno, ninguém vê. Ficar numa porta recebendo. Não é sobre o que fazemos, mas para quem fazemos. É sobre fazer para Ele, é sobre glorificá-lo com a nossa vida. Se no reino de Deus você ainda escolhe o que fazer, talvez você ainda não tenha entendido quem te escolheu para fazer. Trabalhar com Deus vai mudar a nossa motivação. Trabalhar com Deus muda a excelência daquilo que a gente faz. Quando a gente entende: eu vim para tocar, eu vim para cantar, mas é para Deus. Eu vim para receber, mas é para Deus. Eu vim para controlar uma mesa, mas é para Deus. Eu vim para tirar uma foto, mas é para glorificar a Deus. É servindo a Deus. Tudo muda a nossa motivação, tudo muda a nossa excelência. Sabe, quem trabalha com o coração glorifica a Deus com atitude. Irmão, quem coloca o coração naquilo que faz, a atitude revela. Quando você olha a ação de alguém, você fala: tem coração aí. A forma como nós fazemos a coisa revela o que carregamos no nosso coração. Quando nós fazemos como para Deus, nada é em vão. Guarde isso. Nada do que fazemos para Deus é em vão.
mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, Deus está vendo, e no tempo certo Ele vai recompensar, na hora certa Ele vai recompensar. Antes de nós orarmos, eu só quero ler Hebreus capítulo 6 e verso 10. Hebreus capítulo 6 e verso 10. O escritor aos Hebreus no capítulo 6 e verso 10 diz: Deus não é injusto. Alguém ouviu o que eu disse? Eu vou repetir, você deixa isso entrar no teu coração. Deus não é injusto. A aparente relevância da injustiça na terra não neutralizou a justiça do céu. Tem gente que está dizendo assim: não, está acontecendo tanta coisa injusta, mas na hora certa Ele se levantará e a justiça de Deus vai imperar. Vou repetir porque você precisa dar um glória a Deus por isso. Deus não é injusto. Continuo. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Tem empresa que se entra, que você sai, nem lembra mais de você, não é? Mas Deus não esquece. Tem igreja que você passa e nem se lembra mais que você existe, mas Deus não esquece. Tem trabalho que você fez que ninguém nunca reconheceu, mas Deus não é injusto. A questão não é se você fez, a questão é como você fez. Que nessa hora teve gente que já subiu o limite lá. Uau, estou com muito saldo, então vou passar o cartão black, estou cheio de saldo, vamos lá. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Está entendendo o que está dizendo? Que dá para trabalhar demonstrando amor. Que aqueles que entenderam o reino trabalham demonstrando amor. É mais do que trabalhar, é manifestar amor enquanto trabalha. Não é mais sobre fazer, é fazer em amor. Aleluia. E ele diz: pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Fica de pé, por favor. Santidade, esse é o chamado de Deus para a nossa vida. E santidade fala de uma vida diária, todo dia, em todo lugar, em todo momento. A gente se acostuma a viver performance de culto. Não é sobre um culto, é sobre uma vida que cultue. E a santidade, ela é progressiva, dia a dia, de glória em glória, né? Não é na nossa força, mas é na força do Espírito Santo. É dependendo dele, é permitindo o seu agir. A santidade não é automática, irmão. Ela é progressiva. É permitindo a ação. Quem sabe hoje o primeiro passo é dizer: Senhor, arranca minhas vestes de religiosidade, tira os chavões da minha boca, tira aquelas coisas que talvez só me fazem parecer, porque o Senhor está olhando para o lado de dentro. Traz essa fonte de águas vivas do lado de dentro para fora. Sabe, não é falar sobre perfeição, não é sobre isso, mas é sobre uma pureza de intenção, é sobre uma pureza de coração. É Deus olhar e saber o que estamos sentindo no nosso coração quando fazemos. É Deus saber o que estamos sentindo no nosso coração quando falamos. Então santidade, querido, não é religiosidade. Santidade é um estilo de vida que glorifica a Deus. Hoje, quem sabe é noite de nós ouvimos o chamado de Jesus. Porque está pesado, pastor. Tem gente que caminha que você fala: meu Deus, parece que está com um fardo de 500 quilos. Esse fardo se chama religiosidade. Jesus vai dizer: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo,